Salve, salve, rapaziada! Terceiro ano, Rondônia, Mediação Tecnológica, professor Silvio Santos. Aqui com vocês falando sobre ecologia, né? Fim desse ano, tá chegando o Enem. E você tem que estar preparado para esse momento, tá bom? Afinal de contas, a nossa caminhada aqui é visando, de uma forma geral, você se dá bem, fazer um bom uso do que você aprender. Mas a gente sabe que a gente puxa a sardinha para o lado do Enem, né? Então a gente às vezes se preocupa em pensar como o Enem cobraria uma determinada questão que a gente fala aqui para vocês, de que forma o enunciado pode abordar um determinado assunto, de que forma ele pode gerar uma pegadinha para você pensar que é uma coisa e você pensar que é uma coisa e na realidade ser outra. É por isso que eu digo, toda vez que você for estudar, você se apegue, claro, aos conceitos, mas você procure entender a contextualização daquele conceito dentro de um assunto, tá bom? Não procure saber simplesmente o significado de uma palavra pelo significado, um significado pelo significado, tipo, só para saber. É interessante que você saiba de que forma que vão falar com você sobre esse determinado assunto, ou de que forma que isso pode ser abordado, né? Quando eu falo para você de, sei lá, de relações harmônicas, que a gente viu, né? Intraespecíficas, interespecíficas, né? A questão não vai vir te perguntando assim, você sabe o que são relações harmônicas? Então, baseado nisso, o texto ele não vai te explicar. Ele já vem com um texto, muitas vezes, com uma certa complexidade, né? Abordando aquele assunto usando termos técnicos. E esses termos técnicos são, por exemplo, amensalismo, mutualismo, né? Na interação mutualística entre duas espécies, um determinado animal apresenta uma característica tal, ele vai te falar tecnicamente. Ali você não vai responder, ele falou mutualismo, né, mutualística, então você vai botar lá na resposta da prova, mutualismo é isso, isso, isso. Não, ele não quer saber o conceito. É importante você saber o conceito para que você consiga aplicar dentro daquele texto para que você entenda o que ele está querendo dizer. Entendeu? Isso seja em matemática, seja em biologia, seja onde for. Tá bom? É uma dica que eu gosto sempre de dar para os meus alunos, porque o Enem e a vida mesmo, de uma forma geral, ela não vem tudo mastigadinho para ti. Você muitas vezes não, na maioria das vezes é você que tem que mastigar e conseguir engolir aquilo. Se você engolir bem, se você mastigar bem, então você vai ter uma boa digestão e você vai ter um bom resultado, né? Você não vai passar bem com aquilo, senão você vai passar mal com uma informação que você não consegue digerir da forma correta. Beleza? Fica a dica aí para você. E hoje nós vamos falar de um tema, pessoal, muito assim, é chato, né? Porque o nome da nossa aula, a gente intitulou essa aula como Natureza em Crise, né? Joga na tela aqui para vocês escutarem a minha voz falando, Natureza em Crise, né? A gente sabe muito bem que, infelizmente, a nossa natureza ela sofre vários danos aí provenientes do próprio homem. A própria presença do animal mais inteligente que existe no planeta, de todos os tempos, que somos nós, a nossa presença é quem compromete o nosso ambiente, né? E quando eu digo ambiente, é o ambiente biosfera, né? Eu estou falando do planeta como um todo, tá bom? Então nós abordaremos hoje equilíbrio ambiental, desequilíbrio ecológico, consequências do desequilíbrio. É uma aula misteriosa? Não. Esses temas, né, de uma forma geral, são temas que eu posso até dizer que fazem parte aí do nosso dia a dia, né? Quando você liga um jornal, quando você vê um rio que antes era um igarapé, onde todo mundo tomava banho, hoje não dá mais para tomar banho porque está poluído, né? Isso acontece, por exemplo, perto da minha casa. E eu moro num ambiente assim,
urbano, né? Ou seja, geralmente, nesses ambientes a gente tem ali, pelo menos a gente acha que ali é algo que está resolvido, que tem uma infraestrutura, mas não, devido a alguns descuidados, né, da parte do homem, algumas violências ao ambiente são cometidas e muitas vezes inutilizam determinadas partes da natureza. A habilidade nessa aula é analisar e diferenciar os fatores ecológicos e identificar a sua importância para a manutenção da vida, né? Então, olha a nossa primeira imagem. Olha que legal, né? É um ambiente que, para nós aqui da Amazônia, se puder... Isso, beleza, top demais, né? No nosso ambiente da Amazônia, olha que coisa linda isso aqui, pessoal. Né? Para a gente é até comum. Graças a Deus, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, porque eu sou amazônida, eu sou nascido em Rondônia e eu conheço boa parte do nosso estado e sei das belezas naturais que a gente tem. Então, isso aqui para a gente, eu tenho quase certeza que para vocês isso aqui não é uma cena anormal. A gente tem nas nossas matas, é claro que não tem ali na beira da rua em qualquer lugar, mas a gente sabe que isso é uma paisagem tipicamente encontrada na Amazônia. Então a gente tem aqui um córrego e tem aqui essa imagem, né? Essa imagem aqui que pode já, de alguma forma, dizer para vocês a temática do que a gente está falando. O que vocês percebem aqui com relação aos tópicos que nós falamos lá atrás? Lembra? Equilíbrio ambiental, desequilíbrio ecológico e consequência do desequilíbrio, alguma coisa assim que tem lá nos tópicos. Não é verdade? Então, aqui a gente percebe que tem uma pilha, né? Uma pilha de pedras, você pode perceber isso aqui, e que elas estão equilibradas, né? Quando elas estão em equilíbrio, você consegue, né, mantê-las dessa forma. Aí eu te pergunto, para que elas estejam assim, as pedras estão todas na mesma posição? Por mais que elas não tenham o mesmo formato, mas eu tenho certeza que vocês percebem uma composição diferente entre uma e outra. Uma composição não, né? Uma posição diferente. Umas são, né, apontando para a gente, outras estão de lado para a gente, entendeu? Elas estão cruzadas, tá? E elas têm uma ordem, da maior para menor. Pode prestar atenção. As maiores, elas dão base para a situação, né? Você imagina, você conseguiria colocar essas pedras ao contrário, empilhá-las ao contrário? Não. Por quê? Porque a parte menor, ela não vai dar base à parte maior. A base maior, ela precisa estar no chão para proporcionar melhor o equilíbrio entre todas as outras, entendeu? Então, para que eu tenha um trabalho feito de uma forma harmônica, eu preciso de equilíbrio. Tá bom, pessoal? E você percebe uma coisa? Esses elementos, essas pedras que estão aqui, esse slide, ele é bem didático, pessoal. Dá para a gente, né, tirar dele várias informações. Ele está sendo feito, digamos assim, ele é um arranjo feito pelo homem, né? Claro, isso aqui foi uma pessoa que pegou e empilhou elas assim, mas você percebe que o material que compõe essa pilha, ela faz parte do redor, dos arredores da situação, ou seja, ela é algo tirado dali mesmo, então ela não está sendo tirada de um ambiente para outro, ela simplesmente compõe a paisagem, ela faz parte da paisagem local, ela é original dali. Então a gente consegue perceber aqui que precisa-se de equilíbrio para que a gente chegue num resultado positivo, digamos assim. Tá bom? Então isso tem sim tudo a ver com a nossa aula de agora. Então joga na tela aí, equilíbrio ambiental, né? Como eu falei aí. Bom, o equilíbrio ambiental, conceitualmente falando, é a relação estabelecida entre os organismos
que são vitais para a manutenção dessas espécies, ou seja, a relação estabelecida entre os organismos e o ambiente, né, são vitais para a manutenção dessa espécie. Ou seja, eu sou um ser vivo, tá? Coloca aqui de novo, pode deixar com a tela mesmo. Eu sou um ser vivo, só que eu preciso do ambiente para sobreviver. Como assim? Eu preciso de outros seres vivos, né? Eu preciso dos fatores abióticos de outros seres vivos, eu preciso para me reproduzir, eu preciso para me alimentar, eu preciso dos fatores abióticos desse ecossistema, né? Eu preciso do ar, né? Eu preciso do clima, preciso do sol, enfim. Eu preciso do solo, tá? Eu preciso da água, ok, pessoal? Então, vocês podem perceber que se tiver muita água, né? Se o planeta tivesse, digamos assim, se os oceanos subissem, isso iria diminuir a superfície da crosta, né? E ela ia suprimir. Isso iria diminuir o nosso espaço, né? Aumentando assim a nossa concorrência por espaço, né? Se nós temos aí se eu tenho muito sol, né? O sol quente demais e eu tenho muito gás carbônico na atmosfera, o gás carbônico ele é importante para segurar, manter o planeta aquecido. Mas se tiver muito gás carbônico, ele vai superaquecer. Então, se passar do limite, ele passa a fazer mal. Então, você percebe que o equilíbrio, né, ele é fundamental para as relações entre os seres vivos e os fatores, né, os fatores abióticos, que vão compor o nosso ecossistema. Que, afinal de contas, o que é um ecossistema? Ecossistema é justamente a relação entre nós, seres vivos, e os fatores abióticos, os fatores do clima, né, da natureza. Ou seja, seres vivos com fatores não vivos, como água, ar, solo, enfim, água. Tudo isso são fatores não vivos que nós precisamos para sobreviver. Tá bom? Então joga lá, joga na tela, me tira aqui desse lago, tá bom? Então, aspectos de equilíbrio ecológico. População de tamanho estável, ou seja, essas características, elas indicam que está em equilíbrio. São levadas em consideração, na verdade, para se mensurar se está equilibrado ou não aquele ambiente. Ou seja, população de tamanho estável, ou seja, aquele tamanho de população, ele é compatível com o que aquele ambiente pode oferecer em termos de moradia e de alimentação, principalmente. Tá bom? Equilíbrio do fluxo de energia em um ecossistema, tá? Que isso aqui vai ter tudo a ver com a primeira questão, ou seja, é preciso que haja um equilíbrio no fluxo de energia, ou seja, não pode ter, é importante que você não interfira nesse ambiente, por exemplo, tirando todos os sapos desse ambiente. Se você tirar os sapos, você não gosta de sapo dentro da sua casa, legal. Aí você vai lá, um ignorante lá e mata o sapo. Se você eliminar todos os sapos daquele ambiente, automaticamente vai aumentar a população de insetos. Entendeu por quê? Porque o sapo ele se alimenta do inseto. Então, o equilíbrio, né, esse fluxo de energia que é o fluxo de alimentação, esse é o fluxo de energia que vem através da alimentação, ele tem que estar equilibrado para que não haja, né, uma sobrecarga de uma determinada espécie, por exemplo, no ambiente, ou de um determinado clima, enfim, né? Frequência de genes estão em equilíbrio, ou seja, todas essas características significam, quando elas estão estáveis, né? Tanto a população, tamanho da população, equilíbrio do fluxo de energia, a frequência de genes, tudo isso, quando estão em fases de equilíbrio, permitem uma vida harmônica entre os seres vivos de um ambiente e os fatores abióticos.
ok? Agora, quando um desses pende mais para um lado, isso tende à formação de um caos, né? O que seria o caos? É o desequilíbrio da ordem, entendeu? Então, nós temos aqui na imagem várias plantas aquáticas, né? Voltando aqui. Várias plantas aquáticas, macrófitas, que são vegetações que ficam aí boiando na água, né? Aparecendo na superfície da água, tá bom? E isso só é possível porque você percebe duas, por exemplo, imagens de vegetações diferentes. Se elas estão ali, é porque esse ambiente ele dá para elas condições de sobrevivência. Estou certo ou estou errado? Estou certo. Nessas condições de sobrevivência, a gente está falando aí de substrato, que é onde elas estão enraizadas, né? Elas têm mecanismos para viver nesse ambiente e esse ambiente permite a sobrevivência delas aí. Legal. Elas têm alimentação, porque se elas não tivessem alimentação nesse local, elas não se desenvolveriam aí. Entendeu? E se elas têm várias amostras dela nesse local, é sinal que elas reproduziram ali, não é verdade? Então, olha que interessante, o ambiente, ele permite a adaptação dessas espécies. Se essas espécies estão ali, principalmente, né, em espécies diferentes, então é sinal que ali está havendo um equilíbrio, está havendo uma interação no sentido de que uma se alimenta, a outra se alimenta, uma tem substrato para si, a outra tem substrato para si, uma se reproduz, a outra se reproduz e está tudo bem, ok? Então é preciso haver, principalmente no que a gente diz, fala de ambiente, equilíbrio. Por que eu estou falando disso nessa imagem? Você percebe as cores que estão presentes aí? Você está vendo uma arara, né? Uma arara. É a arara canindé essa? Enfim, você percebe as cores dela aqui na imagem. Está trabalhada tanto a parte azul quanto a parte amarela. Então você percebe um equilíbrio de cores. Olha como flui numa boa, né? Quando você olha, uma coisa tem a ver com a outra na paisagem. Ainda há pouco eu estava falando isso com o meu diretor Lobo aqui, né? Sobre a questão das cores. Quando você olha e sente a harmonia no visual, no que você está vendo, né? Você sente que não desentoa, não tem nada que não tenha nada a ver com a paisagem. Embora esteja uma paisagem desfocada, mas a gente subentende que é vegetação ali nessa parte sombreada, tá bom? Então, o equilíbrio ecológico é um requisito para a manutenção da qualidade e das características essenciais do ecossistema ou de determinado meio, tá? Então, não é só na Amazônia, né? Porque a gente está aqui na Amazônia, nós somos amazônicas, pronto. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente só está falando da Amazônia. Não é assim. Qualquer ambiente onde você esteja, pessoal, é preciso equilíbrio, né? Olha aqui para mim. Até aqui mesmo onde eu estou, tem um ar-condicionado. Se ele estiver muito forte, ele vai causar um desequilíbrio entre a minha temperatura e a temperatura do ambiente e eu não vou aguentar ficar aqui dentro. Se desligar e ficar muito quente, vai ter um equilíbrio. Então, quando você está no seu quarto lá, no ar-condicionado, ou quando você liga um ventilador, né, você vai achar em uma posição para o ventilador, por exemplo, que ele não esteja muito em cima de você, que ele vai rodar, né, e você vai calcular. Eu sei porque eu faço isso, pessoal, tá? E você calcula, ele vai vir até aqui, eu quero que ele pegue em mim só nessa, né, esse vento vai resvalar em mim só nesse momento em que ele fizer esse ângulo. Se você botar bem no meio, todo o tempo, praticamente, ele vai estar ventando em cima de você. Então, você vai procurar uma posição de equilíbrio, que nem pegue muito vento, mas que pegue vento também em algum momento. Mesma coisa o ar-condicionado. Você vai regular lá a temperatura do ar-condicionado, você vai colocar assim, 21, 22.
Então, vou deixar aqui no 23, que não fica para esse ambiente aqui que a gente está, por exemplo, depende de onde você estiver. Para esse ambiente, você vai fazer aquele cálculo. Não, aqui vai ficar uma temperatura nem muito gelada e nem muito quente para esse ambiente. Tá bom? Então, esse tipo de situação, ó, no caso aqui, o equilíbrio ecológico, aí sim, a gente traz para o ambiente natural onde a gente está. Ele é um requisito para a manutenção, né? O equilíbrio ele é preciso para que o funcionamento do ecossistema ocorra de forma normal, digamos assim, tá bom? Então, esse equilíbrio é sempre necessário entre os seres vivos e os fatores abióticos, tá? Joga na tela. Não é uma situação estática, tá? Interessante isso aqui, vamos já comentar. Não é uma situação estática, mas um estado dinâmico no amplo contexto das relações entre os vários seres que compõem o meio, como as relações tróficas, né, de alimentação. Tróficas vem de alimentação. O transporte de matéria e energia, tá? Ou seja, pessoal, o equilíbrio ambiental, ele não é uma situação que você vai olhar para ele, né? Você vai olhar para o ambiente e dizer assim, agora está equilibrado. Não, agora não está. Não é algo que você vai pegar parado. O equilíbrio ecológico, ele é, como é que eu vou dizer? Ele é percebido quando você sente, quando você percebe que aqueles indivíduos estão convivendo de forma harmônica, cada um dentro do seu nicho, né? Quando eu digo de forma harmônica, nesse contexto aqui que eu estou falando, pessoal, eu não estou falando lá da questão do mutualismo, do comensalismo, não. Eu estou falando harmônica no sentido assim, a vida está fluindo naquele momento, naquele ambiente, mesmo com, por exemplo, a onça comendo a paca, tá? Mesmo a paca se alimentando ali dos pequenos, sei lá, pequenos invertebrados, tá bom? Ou seja, porque isso é harmônico? Harmônico em termos de ecologia é. Por quê? Porque isso é o normal acontecer. Agora, o anormal acontecer é a paca querer castanha e não ter castanha porque o homem derrubou toda a castanheira daquela região. Entendeu? Então, a paca vai sentir falta do alimento dela, ela vai migrar para outra situação, que muitas vezes não é o habitat natural dela, e ela pode não conseguir se desenvolver naquele outro local. Então, essa ação, né, promovida pelo homem, nesse exemplo que eu estou dando, deixou a situação desarmônica. A mesma coisa, se eu falar, vamos supor aí que a onça, ela se alimente só de paca, né? Tá? Paca, eu estou falando paca porque a gente conhece muito bem, né? Aqui da nossa região. Ela se alimenta de paca. Eu vou lá e... eu estou a fim de comer paca, eu fui lá e cacei paca e saí vendendo e comi paca. Acabei com as pacas daquele local, né? O que vai acontecer? Vai faltar comida para a onça, né? Num contexto explicativo, assim, parece bobo o que eu estou falando. Mas você imagine uma ação antrópica. Por que eu digo antrópica? A ação antrópica é a ação do homem. Se relaciona à ação do homem na natureza, tá, pessoal? Nesse caso aqui que eu estou falando. Por que eu relaciono muito a ação antrópica? É porque justamente é a nossa espécie, Homo sapiens, nós seres humanos, é que promovemos esses desequilíbrios com as nossas ações na natureza. Então, a partir do momento que eu tirei a paca aqui desse exemplo que eu estou dando, eu estou deixando uma outra espécie desequilibrada, ou seja, eu estou causando um desequilíbrio, ou seja, tem onça, mas não tem comida para onça. A onça pode atacar outros animais que ela não costumaria atacar, mas ela vai passar a atacar porque ela agora não tem outros recursos, né? Ou seja, ela já vai interferir em outro nicho ecológico, porque o dela foi
sofreu interferência também, ok? Então, sempre uma ação antrópica na natureza, ela precisa ser bem pensada. E agora, é claro, professor, mas a gente também, nós, o ser humano, a gente também precisa sobreviver. A gente também precisa adquirir recursos, né, para a nossa sobrevivência. Sim, só que nós temos algo que nos diferencia de todos os outros. Nós temos a capacidade de raciocínio consciente, entendeu? Então, nós podemos fazer de forma renovável tudo que a gente faz. A gente pode retirar, sim, a gente precisa. A gente também é um animal, a gente também precisa, a gente faz parte da cadeia alimentar, a gente está inserido ali na lei da sobrevivência. Tá? Mas justamente essa diferenciação que faz a gente se sobressair sobre os outros animais, que é a capacidade pensante de raciocínio, é isso que precisa fazer realmente a diferença na hora da gente usufruir dos recursos naturais. Tá bom? Volta lá na tela. Então, ó, ela não é uma situação estática, como eu falei, né? Ela é um estado, tá? Ela é um estado em que aquela região se encontra. Ela não é uma cena. O equilíbrio ecológico ele não é uma cena estática ali. Não. É ali o pássaro voando no local dele, tendo o ninho no local dele, a onça aqui embaixo, os roedores fazendo seu papel, a onça se alimentando de alguns roedores, de mamíferos de pequeno porte, a sucuri se alimentando de determinados animais. Isso é a harmonia. Quando falta algum desses elementos, isso pode causar o desequilíbrio. Então, as populações têm seu crescimento limitado pelos recursos ambientais, atingindo o valor máximo que é mantido ao longo do tempo. Tá? Então, isso aqui, ó, é uma reflexão do equilíbrio. Tá bom? Então, quando está em equilíbrio, as populações vão ter um crescimento limitado. Né? Se está tudo fluindo de forma normal, então não tem como ter muita onça e pouca paca, vamos supor. Tá bom? Não tem, porque está em equilíbrio. Então, a própria natureza está fazendo esse monitoramento. Não tem como ter mais de um do que do outro, porque o próprio ciclo de vida deles está fluindo normalmente, né? Então, elas vão atingindo o valor máximo de indivíduos dessa população, né? De onça, por exemplo, no ambiente, que com o passar do tempo, com o fluxo normal da reprodução desse animal, ele vai mantendo a presença desse animal naquele ambiente, sem causar uma presença demasiada dela, tá? Então, por isso, o equilíbrio ambiental ele deve ser considerado, ok? Por quê? Porque essas relações meio ambiente, quando eu digo meio ambiente, eu estou falando fatores abióticos, clima, água, chuva, solo, enfim, né? A temperatura do planeta. Esses fatores estando em harmonia com a sobrevivência dos indivíduos que dependem deles, isso permite uma vida harmônica para todas as espécies. Agora, quando você não considera o equilíbrio, você vai causar descompensações. Tá? Se você usufrui muito de um solo, por exemplo, você vai deixar esse solo pobre. Tá? Se você não usar o solo de forma sustentável, você vai matar o solo. Porque, mas o solo, o senhor falou que ele é um fator abiótico. O senhor falou que ele é um ambiente, que ele é um fator aí que não tem vida. Né? Mas, olha, o solo, ele não tem vida, ele não é um ser vivo. Mas nele estão presentes, né, elementos químicos que permitem a vida.
né? E tem algumas vidas, né? A gente tem aí alguns anelídeos, enfim, pequenos invertebrados, que vão ter o solo como morada, tá? Ou seja, ele não é um ser vivo, o solo, mas ele habita seres vivos e tem elementos que vão servir de alimento, de subsídios para crescimento, né, para brotamentos aí de seres vivos, que são os vegetais. Então, pessoal, você pode sim matar um solo quando você usa o indiscriminado de agrotóxicos, né? Quando você aterros sanitários, por exemplo, aterros, lixões sem cuidados sanitários de forma correta. Então, isso pode sim acontecer. Então, quando você mata, por exemplo, um solo, você impede que uma espécie de planta, uma queimada, você pode ressecar o solo e fazer com que ali já não nasça mais plantas ou vegetações. Então, isso vai causar um efeito cascata, porque animais que se alimentavam daquela vegetação não vão ter mais essa vegetação para se alimentar, vão migrar, eles vão migrar daquele local, né, vão embora porque não tem alimentação, e eles serviriam de alimento para outros animais. Como eles forem embora, esses outros animais vão ficar sem alimento. Entendeu? Então isso tudo pode fazer com que mude a dinâmica, causando o que a gente chama, tudo por causa, aliás, do que a gente conhece aí como desequilíbrio, né? Continuando a nossa aula lá, voltando então. Então, desequilíbrio ecológico. Quando um elemento de determinado ecossistema é adicionado, subtraído ou reduzido em quantidade, né, ou seja, numa quantidade significativa, não é porque também a pessoa vai lá e derruba uma árvore e pronto, acabou a Amazônia. Não, eu quero dizer assim, quando em larga escala, ok? Isso acontece, ocorre o que a gente chama de desequilíbrio, né? E você presta atenção nisso aqui, ó. Adicionado, subtraído ou reduzido. Ou seja, não é só quando você retira de um ambiente uma espécie, quando você mata, sei lá, você tirou todas as espécies dessa árvore, de uma castanheira de um local, causou desequilíbrio. Isso causa desequilíbrio também. Mas quando você, por exemplo, introduz uma espécie que não é nativa daquele local, você também está alterando, você pode estar causando um desequilíbrio. Por quê? Porque vamos supor que essa árvore, né, ela tem uma interação desarmônica. Olha aqui para mim. Essa árvore ela tem uma interação desarmônica, ou seja, aquela árvore, quando você planta aquela árvore naquele local, ela cresce, mas a presença dela naquele local libera substâncias, né, através da fisiologia dela, ela libera substâncias naquele ambiente, né, que não permite mais o crescimento de uma planta que já era nativa dali. Lembra dessa interação? Quando uma espécie inibe o crescimento de outra, é o amensalismo. Amensalismo é uma interação interespecífica desarmônica, né? Então, isso vai fazer com que aquela árvore que era nativa não cresça mais ali. Então, essa que foi introduzida, ela acaba causando um desequilíbrio, porque ela influencia na dinâmica desse local. Ou seja, ela não foi retirada. Nada do que tinha ali foi retirado, mas foi introduzido algo que não era dali. Então, isso acabou influenciando, né, na dinâmica, causando um desequilíbrio. Logo, o que é adicionado e não só o que é retirado pode causar desequilíbrio. Como diz também no texto, se você reduzir, né, uma quantidade de um determinado ser vivo de um local, você pode também influenciar, né? E quando você tira de uma vez, claro, isso aí, obviamente, dificilmente isso não causaria um desequilíbrio. O que eu estou querendo dizer? Que não é só quando você acaba com uma espécie, muitas vezes é porque você adiciona, ou é porque você só reduz, né, você faz uma diminuição, então isso já acaba influenciando. Tá? Voltando aí para a tela. Vamos lá. Isso. Então,
a natureza demorou milhões de anos para equilibrar os ecossistemas, mas uma pequena mudança pode provocar o desequilíbrio ecológico, né? Vale lembrar que durante milhões de anos, como está falando aqui, o que não tinha no planeta para atrapalhar a natureza? Não tinha o homem. Hoje a natureza continua sua evolução, mas hoje tem o homem, né, para interferir na sua ação. Então a gente percebe aqui queimadas, você percebe aqui, ó, isso aqui dá uma conotação, né, de que quando você retira, quando você limpa o vidro, é como se a fumaça, né, você retira a fumaça, como se a realidade fosse outra, né, e a interferência do homem acaba sujando a paisagem através aí também dos processos industriais. Então, mudanças podem originar reações em cadeia e repercutir diretamente no funcionamento do ecossistema, né? Como, por exemplo, aqui a gente tem o derretimento, né, de quê? Das geleiras, né, das geleiras, das calotas polares, das calotas, né? Isso está muito associado ao quê? Ao efeito estufa, ao aumento da temperatura na Terra, o aquecimento global. Elas derretendo pode subir os níveis dos oceanos. Isso pode ali comprometer partes do continente, afetando pessoas que moram, enfim, vegetações que ficam à beira dos oceanos podem sumir, assim sumindo espécies que são nativas dessas regiões de ecótono, né? Que são essas regiões matas-ciliares, enfim. Entendeu? Então, um problema ele pode levar a vários outros. Uma das causas de desequilíbrio ambiental também é a poluição. E você pode ter certeza que quem faz isso aqui não é a onça, não é o mico-leão dourado, né? Quem faz isso aqui, esse tipo de sujeira, é o homem. A ação do homem é a principal causa do desequilíbrio ecológico na atualidade. Entre essas ações, podemos citar quem? Desmatamento, caça e a pesca sem controle, urbanização em áreas de matas e florestas, tráficos de animais, introdução de espécies exóticas, ou seja, espécies que não são nativas de um local, né, podem virar problemas em outros locais. Então vamos a um exemplo. Temos aí, o cara vai caçar, aí ele caça a cobra. A cobra se alimentava do rato, do sapo, mas ele matou a cobra. Então agora tem muito sapo, ok? E se ele matar os sapos, né, o sapo também se alimenta de insetos, então acabam sobrando insetos, né? Então você entende? Se tem muito sapo, né, o sapo ele vai comer muito inseto, vai faltar inseto para outros se alimentarem também, porque não é só o sapo que se alimenta de inseto, você está entendendo? Então, os ratos também que podem matar sapos, enfim, tá? Então, você percebe, sempre há uma relação. O caramujo em si, que ele foi trazido aí da África, né, para o Brasil na década de 80, para substituir o escargot, mas ele não foi bem aceito. Então, ele acabou sendo descartado, mas virou uma praga, né, por eles terem alta taxa de reprodução, serem resistentes a períodos de seca, frio, além da resistência a diversos venenos, tornaram-se praga nas plantações, ou seja, causam desequilíbrio. Os desequilíbrios provocados pelo homem são muito agressivos e cada vez mais constantes. Então aqui você pode perceber, olha que paisagem o homem promove aí, né, para o nosso planeta. Lixo, derrubada de árvores, extração ilegal de madeira, também garimpos podem ser vistos com imagens semelhantes, né? Então, destruição total. Quanto mais unificamos as relações entre nós e o ambiente, mais harmônica é a nossa vida, né? Isso quem disse foi Rita Mendonça. Então, pessoal, essa aula é uma aula muito voltada para a questão da conscientização, tá bom? Espero que vocês tenham assimilado a importância do equilíbrio ecológico, do equilíbrio ambiental e as causas, né, as consequências do desequilíbrio de um contexto geral, tá bom? Vamos lá para a nossa revisão.